Toda a chave? Então vamos ler. Diz assim, lá no capítulo 20, o verso 30 e 31 diz assim: Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Capítulo 21, verso 24 e 25. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? Amém. Poder sentar. Presta bem atenção. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Jesus de Nazaré, ele fez muitos sinais. Nós vemos que a Bíblia diz assim, ele curou a todos, né? É verdade. Ele não relata um curo. Mas por quê? Porque se fosse relatar tudo, no planeta Terra, os livros não iam caber. Nós vemos que o Espírito Santo registrou a parte que ele achou melhor para a igreja, para acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, Jesus! E que aquele que crê nele, no seu nome, tem a vida. Quando nós falamos aqui da palavra de Deus, nós vemos que eu tenho uma base muito forte, é o Pedro, né? Quando ele e o João, eles sobem a orar na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. E aquele paralítico coxo ficava todo dia sentado na porta do templo chamado Formosa, porque aquela porta era de ouro maciço. Então nós vemos que aquele dia os dois subiram por lá, o Pedro, o coxo pediu esmola. Nós precisamos entender que a mensagem que o Pedro estava passando, João passando para o paralítico. Ele diz assim, me deu uma esmola, estendeu a mão. O Pedro diz assim, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Ele está falando, se eu tivesse dinheiro para dar para você, amanhã você ia estar aqui novamente pedindo esmola. Mas o que eu tenho é muito melhor. Ele diz assim, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, Deus! Quando pega pela mão dele, ele dá um salto, seus pés ficam firmes, seu tornozelo, e ele salta e fica em pé. E ali, o Pedro e João entrou no templo e ele entrou atrás, saltando e glorificando a Deus. Aleluia, Veio grande temor naqueles que estavam dentro do templo, e aquilo espalhou-se e houve temor na cidade e em toda a circunvizinhança. Amém, Deus. Veja bem, quando nós falamos de Deus, o homem vai na religião. Quando nós falamos de cura, o homem vai na ciência, na medicina. Quando nós falamos de prosperidade, o homem vê ciclano, o homem vê a aposta, a loteria, a banca, etc. A Bíblia diz assim que nós precisamos passar a nossa mente por um processo de transformação e renovação pela palavra de Deus para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E o que o Cristo trouxe para nós é a bênção espiritual 100%. Eu tenho um relacionamento, uma intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. 100% de bênção física e eu tenho saúde. 100% de prosperidade física, material, porque todas as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Veja bem, por que o homem não consegue enxergar Deus? Quando nós falamos de Deus, vai na religião, vai no cifrão, na posse, Satã, na medicina. Veja bem, ser rico é uma coisa, estar rico é outra. Eu estudo muito por Aristóteles, sempre depois de uma dia de evidência. Como também tem jogadores que perderam tudo que tinham. Né? Nós ainda vemos o Romário, perdeu tudo. Se não é ele entrar na política, está enrolado. E outros que se tornaram, na área esportiva, comentarista, porque também perdeu tudo. Por quê? A mente tem que ser rica. E a palavra rica no dicionário não é só o cifrão, é tudo. Começa na área espiritual. E depois passa pela a nossa área física e aí sim a área material. A Bíblia diz assim, que quando Jesus estava lá na cruz, ele tomou toda a nossa dor, doença e enfermidade. É Deus. Meu irmão, toda doença que já existiu, que vai aparecer, ele tomou. Mas por que ele tomou para si? Para poder nos trazer a cura, para nós sermos sarados, para nós sermos curados. E ele sofre. A primeira morte que ele sofre é a morte espiritual, que foi o que o Adão perdeu quando desobedeceu. E ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque tu me desamparaste, porque o Pai é claro que o Pai veio às costas. Quando o homem sofre a morte espiritual, vem a banição, a separação de Deus. O homem se distanciou de Deus, Jesus. caiu da presença de Deus e permaneceu caído até o filho dar o brado. Então nós vemos, essa foi a morte, um pouquinho. Vamos ver se Elias vem tirar ele da cruz. Não era Elias. Eli, lama sabachthani, ele está falando em aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando ele olha para cima, o Pai está virado às costas. E nós vemos que, por que ele morreu, tomou a nossa morte espiritual? Para nós termos vida, para dar vida novamente. Tudo que é ruim caiu sobre ele. Violência, estupro, assassinato, tudo que é ruim ele tomou, para nós sermos Deus. Nós vemos que Jesus de Nazaré, ele já fez tudo. Aleluia, Deus. Foi lido que nenhuma arma forjada, né, na leitura oficial, arma forjada, tem validade contra nós, tem poder contra nós, não existe. Não tem nada, nem revólver, nem metranca, nem nada que existe no planeta Terra de arma forjada tem poder contra nós. Mas só que nós precisamos ter a mente mudada para nós alcançarmos aquilo, para nós apossarmos daquilo. Nós vemos que Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele foi pobre, viveu. Não é pobre, ele viveu como. Ser pobre é uma coisa, viver como é outra.
Ele viveu como pobre para nós sermos ricos. Aleluia, Jesus. Mas por que isso? Porque Ele tomou toda a nossa pobreza, a nossa miséria. Tudo que é ruim nosso Ele tomou. É para nós sermos ricos em tudo. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é que nós estejamos 100% de bênção espiritual, bênção física e bênção material. Você pega o povo, eu estava falando lá do Maguila. O Maguila não era rico, o Maguila estava rico. Porque a riqueza começa aqui. O que é estar rico? Ele não é rico, ele tem dinheiro. Você pode ganhar, vamos supor, na Mega Sena, está tudo com pó. Amanhã ele está pobre de novo. Você pega o rico, você tira tudo dele, tudo. Amanhã ele está rico. Porque ele tem a mente rica. Então, um monte de palavras que a pessoa pobre fala que não deveria falar. São palavras que vêm para derrota na sua vida. A maneira de você pensar, a maneira de você agir, o diabo olha e já vê o que você é. Ah, mas eu não tenho medo. Da maneira que você agir, ele sabe que você tem medo. Ele sabe quando você não tem medo. É diferente, meu irmão. Por que o judeu ele perdoa, fala o sétimo ano, é o ano do perdão. Mas por que ele perdoa a vida que ele der para ele? Ele dá tudo para aquele que não tem, e amanhã ele tem tudo. Mas por quê? Porque tem gente rica. Aleluia, Senhor, é Jesus. Você tem gente rica. Nós precisamos enxergar o que Jesus fez. Largar a mão de ficar escutando religião. É o que o Filho de Deus conquistou. É o que Ele me deu, o que Ele me entregou, o que Ele me confiou a mim. Quando eu falo mesmo, eu estou falando para você também, é você. Veja bem. A gente fala assim, eu aprendi lá no UFC, o pensamento de muitos cristãos, não é de todos, mas de alguns, ele é uma oração. Se eu tomar cuidado no que pensa, não vai acontecer. Mas por quê? Porque eu lembro muito bem que, eu não lembro o ano certinho, eu pensei assim, estava sozinho, bateu aquela saudade forte do papai e da mamãe. Eu pensei assim, mas que saudade do meu papai e da minha mamãe. De madrugada, Jesus me arrebata e me leva lá no paraíso. É por isso que eu conheço. Eu fui arrebatado um monte de vezes. Então, nem vou contar por uma, eu contei algumas. Essa também é uma. Eu conversei com o papai e com a mamãe. Mas está não, mas estão mortos. Está morto é o corpo. O espírito, a alma está vivo. Eles nunca morrem. Quando a Bíblia fala dorme, presta bem atenção, a Bíblia fala assim, dorme no Senhor. Por que a Bíblia fala dorme no Senhor? Porque você não tem mais autoridade nesse mundo. Você passou para outra dimensão, a dimensão espiritual. Lá você está vivo, seu espírito morre. A Bíblia fala, quando Jesus fala assim, será lançado no lago de fogo lá, nas terras exteriores, ali o seu bicho vai queimar e nunca vai morrer. Qual que é o bicho? Ele está falando do espírito. Vai lançar no lago, o espírito não morre. Mas nem o lago de fogo para matar o espírito. Aonde o Lucifer também vai ser lançado, vai sentir dor, mas nunca vai morrer. Você precisa entender que salvação a gente não corre atrás dela.
Eu não posso me salvar, como muito prega, não, quem me salvou foi Jesus de Nazaré. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu sou salvo porque eu creio na justificação e no que Jesus fez por mim. Aleluia, Senhor. E até lá no Velho Testamento, como esse foi salvo, porque olha bem, a Bíblia fala assim, que eles viram de longe, eles não puderam alcançar, mas pela fé, aleluia, eles morreram abraçados, confessando que Jesus de Nazaré viria redimi-lo. Veja bem, é por isso que aqueles homens, aleluia, foram salvos, porque eles acreditavam que Jesus iria redimi-lo. Nós já somos redimidos. Nós temos que mudar a mente. Teu coração anda, teu coração igual do Cristo. Aleluia, Deus, Jesus. Teu mesmo sentimento que teve nele. Deus. Eu falei da irmã Antônia. Ela foi lá na igreja, chegou, lavou roupa. Até ele com as 10 horas ainda lavou roupa. Ele estendeu no varal e deitou. De madrugada ela foi embora. Mas por quê? Porque duas vezes eu fazia a visita toda semana. Ela falou assim, pastor, eu tive um sonho. Mas não é bem um sonho. Eu fui num lugar, mas a paz daquele lugar não tem explicação. Não dá vontade de sair de lá. Ela começou a falar do terreno, começou a falar das flores, dos frutos. Eu falei, a senhora foi no paraíso. Outra vez eu voltei para fazer visita. Pastor, eu sonhei de novo. Eu fui lá de novo. Ela falou, pastor, eu acho que eu vou embora. Eu falei, pois então a senhora prepara, que a senhora vai para lá. É por isso que ele mostrou o lugar. Que a senhora vai ficar. Aleluia, Pai. Deus. E foi mesmo. Vai embora. Quando o irmão Pedro foi chamar ela já estava gelada. Boa noite. Eu acho fantástico. Todos os homens que eram usados e usados até hoje em cura, milagres. Esses homens dificilmente ficam doentes. Pode pegar todos eles. O Bosworth, o pastor Robert Tom da África, conheceu ele. Ele estava com 74 anos. Saía lá dos Estados Unidos, ia lá na África fazer cruzadas de milagres. Morreu. Eu acho que lá para o lado dos 200. Não aguentava mais ficar em pé. Aleluia, Jesus. Ficou deitado na cama 2 anos, não saiu uma ferida nele. Não é que ele estava doente, não, ele não estava doente. É que a velhice era tanto que ele não tinha força para ficar em pé. Mas teve um dia, a senhora Bosworth fala assim, Tom, você precisava estar aqui para você ver como é que foi maravilhoso. Ele sentou na cama, glória, e começou a cantar corinho, cantar hino. De repente, a senhora Bosworth diz assim, parece que o telhado desapareceu, o céu abriu. E ele olha para cima, os irmãos, as irmãs, que já tinham partido para a eternidade, ele começa a cenar, fulano, ciclano, beltrano, falando o nome dos irmãos que foi para a glória. Aleluia, Deus. Jesus. E aí ele olha e diz assim, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, e o que me resta receber é a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Toma de costa na cama e vai embora, aleluia, para a casa eterna. Aleluia, Deus. Pai. Só tu és digno, Senhor Jesus.
apedrejado, a Bíblia diz que o céu abriu para Estevão. Ele viu um trono lá em cima, o Pai, bem no centro, e à direita estava o Filho do Homem. Ele dá um testemunho audacioso, desmentindo a mentira daqueles soldados romanos que foram pagos para dizer que o discípulo tinha roubado o corpo. E o Paulo estava lá. Ele consentiu na morte de Estevão, guardou o vestido. Aquele testemunho, aleluia, desmentiu aquilo que estava no coração do Paulo. Aleluia. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia. Amém, Deus. Sim, Jesus. A nossa alegria é que a Bíblia diz assim que nós temos uma morada. Amém. É, Jesus. Uma morada. O dinheiro daqui não pode comprar. Mas como é que tem essa morada? O testemunho do jardineiro. Aleluia, Deus. O jardineiro trabalhava com a senhora. Quando fala senhora, uma pessoa muito rica demais. Ela tinha mordomo, ela tinha tudo. E aí, um dia ele falou assim: olha senhora, nós estamos fazendo uma campanha pedindo arrecadações que nós queremos fazer uma igreja. Tempo. Qual a metragem da igreja que vocês querem fazer? Não. Foi com o meu dinheiro eu faço instantinho uma igreja dessa. Aquele irmão se sentiu humilhado. A gente não tem que resolver as coisas no braço. Não é xingar. Mas o que ele fez? Ele foi lá, dobrou o joelho e começou a orar. Olha bem a diferença daquele que é cristão. Você olha Jesus falando assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você olha para o Estevão sendo apedrejado, ele fala assim: Pai, não me impute esses pecados, perdoa-lhe, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A diferença. Ele fala assim: Senhor, mostra para aquela mulher o que é que eu tenho aí em cima. Aleluia, Deus. É, Senhor, mostra para aquela mulher o que é que eu tenho aí em cima. aleluia, Jesus. Sim, Deus. O anjo veio, arrebatou a mulher de madrugada e levou. E levou lá na cidade santa, diante da casa. Eu falei que a Bíblia, você não pode ir, ainda mais o Apocalipse. Ele não tem quase nada ali que é literário. Ali é simbólico, é uma alegoria grande que tem ali. Aí tem gente que vê lá na entrada da cidade, está pensando que aquilo lá é simbólico. Ah, mas era uma casa, não, era uma mansão. Os olhos da mulher, né? Uma brinca, parecia o olho de Tandera, né? Lá do Thundercat, ficou grandão, porque é tudo de ouro. Nossa, porta, janela, tudo é ouro maciço. E ela olhou e disse assim: a chave, a trinca da porta, né? Tudo ouro. Ela falou com o anjo: com o meu dinheiro, eu estou falando que a gente tem um dinheiro no coração. Ele é o dono do ouro da prata. Aleluia, Deus. Ele falou que eu tenho que buscar ele em primeiro lugar. O reino do céu, sua justiça, demais coisas você serão acrescentadas. Ela falou: com o meu dinheiro eu compro essa casa. Aí, meu irmão, foi a maior brodoada que eu já vi dada. Foi aquele soco igual o Mike Tyson dava. O seu dinheiro não dá para comprar nem a fechadura da porta dessa casa. O ego dela foi lá para baixo. O quê? Mas que casa cara é essa? O meu dinheiro não dá para comprar nem a fechadura, pois não dá. Aleluia, Deus. É. Coçou a cabeça. Mas quem é o dono dessa casa? O anjo falou: olha para baixo. Ela olha para
jardineiro que trabalhava para ela. Ela pagava salário para ele, ajoelhado, orando e falando: Senhor, ela escutou ainda, mostra para aquela mulher o que eu tenho em cima. Pois então, essa casa é dele. O outro falou: meu dinheiro não dá para comprar nem a fechadura, como é que ele tem uma casa dessa? Ela voltou para casa e não dormiu mais. Ela não dormiu, ficou andando para lá, para cá, para lá, para cá. Não vê quando o dia amanhecia. Chegou, falou assim para o mordomo: quando o jardineiro chegar, manda ele lá no escritório que eu estou esperando ele. Pois o mordomo dá recado, ele disse: foi aquela conversa de ontem, a senhora vai mandar embora. Não, ela vai lá e conta tudo para ele. Olha para você ver, ela conta para ele assim: o que é que eu faço para ter uma casa igual àquela que você tem lá em cima? Aleluia, e a Deus. mensagem veio, ele prega e diz para ela: a senhora tem que arrepender e aceitar Jesus de Nazaré. Ela, pois ela dobrou o joelho, ela orou por ela, ela entregou a vida para Jesus. Essa casa não é comprada com dinheiro. É só tendo vida no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Veja bem, mas por que nós estamos dando esses testemunhos? Porque são testemunhos fiéis, são verdadeiros. Como eu disse, eu fui lá, conversei com meu papai, com a minha mamãe, eles estavam felizes e estavam numa árvore lá grande, bonita, cheia de fruto nas costas deles. Alegria de ver a felicidade deles. Pois nós vamos entrar lá por causa de Jesus de Nazaré. Aleluia, Senhor. Ele deu um presente para nós que nós não merecíamos, é imerecido. Mas mesmo assim, Ele nos deu de presente o dom da justificação. Aleluia! Às vezes, meu irmão, nós já falamos, a fé pede um sim. Às vezes, nós precisamos desafiar. Confessar o que Jesus fez, ter convicção, certeza. Se você pudesse ler o livro do pastor Robinson, Vinho Novo é Melhor, você entender muita coisa. Aleluia, Senhor. Ele estava cansado, tudo, pois ele cresceu. Como é que fala onde fica criança? Orfanato, dormia, você vê, lugar gelado, pegou asma, cresceu com asma. Tem gente que fica lamentando, tem gente que fica xingando, maltratando, falando culpado é fulano. Mas um dia ele desafiou Deus, batiza ele com o Espírito Santo que ele buscava. O diabo tentava não deixar ele ser batizado com o Espírito Santo. O Messiquades orou por ele e Jesus batizou com o Espírito Santo. Cada dom que Jesus dava para ele, despejava no jarro de suco lá de cima, de frutos lá de cima e despejava. Por isso ele fala: o vinho novo é melhor. E aí, meu irmão, ele desafiou aquele dia, ele falou: ele tinha que dormir com 5 travesseiros. A asma não deixava. Se ele deitasse com um travesseiro, a asma não deixava ele dormir. Ele falou: hoje eu não durmo, durmo com um travesseiro só. E a asma veio. E começou o acesso, ele falou: não vou dormir. Jesus vai me curar, pois então. Ele apagou e começou a descer para baixo. Foi descendo pelo abismo afora. E chegou lá diante de um lago enorme. Uma mulher em cima de uma canoa, com um monte de fio de cabelo, aquela cabeleira enorme. Senhor, por que o Senhor me trouxe eu aqui? Você está vendo aquela mulher?
Cada fio de cabelo da cabeça daquela mulher é uma alma perdida que está nesse lugar. Mas Senhor, então deixa eu voltar, para que não venha tanta alma perdida para esse lugar. E ele voltou. Quando ele volta, o pastor estava ajoelhado do lado dele orando. Fazia 2 horas que o pastor estava orando. O desafio. Mas quando ele volta sem a asma e volta curado. Aleluia a Deus. Pastor, o senhor está aqui? Faz 2 horas que eu estou aqui, filho, orando ao teu favor. Precisamos entender uma coisa, que nós temos que ter fé. É por isso que nós falamos do pai Abraão. Ali a fé pediu um sim, não foi um não, foi um sim. Não é a lógica, não é aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos ser transformado pela palavra de Deus, renovado pela palavra de Deus, para poder alcançar o que o Cristo fez para nós. Amém? Amém. Jesus é tão maravilhoso. Quando você estiver bastante cansado, aprende o que eu ensinei para você. Comece a orar, pedir para o Espírito Santo te reparar, te recriar, te refazer, inteiro e sadio. Ele vai revigorar as tuas forças, o teu vigor, vai tirar a tua canseira. Jesus não foi lá na cruz para ser espetáculo e nem para ser herói. Ele devolveu tudo que o Adão perdeu para nós. Aleluia, Jesus. É, Senhor. Amém. Hoje nós vamos orar por você. Lembra de uma coisa: Jesus é bom. Amém, Senhor. Eu poderia dar um monte de testemunho, mas o mais principal de todos é a fé. É a fé, é acreditar no que Ele fez, no que Ele conquistou. Nós precisamos mudar a maneira de nós falar, a maneira de nós pensar, de acreditar. Nós precisamos mudar. Está entendendo? Não é o local. Nós falamos outro dia do deserto, da comida que o anjo deu para Elias, que ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida até chegar no Monte Horebe ou Monte Sinai. Nós falamos outro dia também, Jesus ele transformou 2 vezes. Hoje o pastor falou da transformação da água em vinho, mas multiplicou 2 vezes os pães, os peixes. Nós precisamos entender que lá em cima é o reino, e que esse reino tem um rei, e esse rei, ele é vencedor, ele venceu, ele tem tudo para nós, tudo. Nós somos sarados, nós somos ricos, nas 3 áreas. Não é a medicina, não é o cifrão, não é ficar correndo atrás da religião. Nós já temos, tudo foi dado. Nós temos relacionamento, Aleluia a Deus. intimidade com Deus. Sabe, quando a Bíblia fala assim, Abba Pai, é papaizinho. A palavra era mais. Meu papaizinho, no original é meu papaizinho. É ir lá e sentar no colo dele, conversar com ele. Nós sabemos que Jesus de Nazaré, ele fez nós mais do que vencedor. Não é olhar o obstáculo, não é olhar a circunstância, porque tudo que ele fez está além disso. Amém? Quarta-feira que vem nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Dando mais testemunhos